E eu acho assim que o advogado que encara a resolução do problema do cliente como seu mote, né, de vida. Então, chega um cara, por exemplo, ó, dono de uma empresa hoje. Uhum. Ah, eu preciso me separar. Ah, não, a gente não faz separação. Não, cara, a gente vai atender ele em todas as frentes, né? Até eu Sim. estava conversando com o Alceu no outro podcast aqui, e a grande lição que ficou do podcast é o seguinte: cara, você tem que conhecer o cliente, né? Você só consegue me dar a melhor assessoria jurídica se você conseguir o cliente. Porque o advogado, ele tem lá um monte de vaidade, ele quer falar muito difícil, muito bonito, mas ele nada mais é do que o longa-manos do cliente no judiciário, Uhum. né? Então, ele é a voz do cliente no judiciário, né? Sim, até mesmo quando a gente fala, né, de ser a voz do cliente, né, nós somos os operadores do direito, né? Ser um operador do direito é realmente você operar algo que a pessoa não consegue fazer sozinha, né? A gente já tem lá, né, desde a Grécia Antiga, que tinha lá os logógrafos, né, que Sim, faziam, né, a peça, né, para as pessoas, né, que não tinham como se defender sozinhas, eles escreviam. Então, nós não passamos, né, de pessoas que escrevem e operamos, né, essa máquina jurídica. Mas eu sempre falo para o meu cliente, o processo não é meu, o processo é do cliente. Então, eu sim. não tenho nenhum tipo de objeção em mandar a petição para o cliente, em mostrar a contestação que eu faço. Todo o meu trabalho eu sempre tento pautar na forma mais transparente e ética possível. Porque o processo não é meu, eu estou operando aquele processo, mas ele é do cliente. Sim. Sabe que muitas vezes eu mando para os clientes, eu também faço isso, Uhum. sempre fiz, e aí o cliente fala assim, não, doutor, mas é que eu não concordei com isso aqui. Daí eu falei assim, ah, não, beleza, então você troca de advogado e boa. Não, mas eu falei, não, é porque assim, a gente manda para o cliente, Uhum. eu acho que é por uma questão de ética, mas a tese, né, ao melhor direito, quem sabe é o advogado. Então, às vezes o Sim, cliente, ah, mas não, a melhor tese é aquela porque eu vi no Google. Falei, tá, beleza, se você estiver infartando, você vai no médico ou você vai no Google? com Né? certeza. Então, assim, e agora a gente transporta para IA também, né? Se você estiver morrendo, você vai para IA ou você vai, né, no hospital? A gente vai desabafar aqui hoje, né? Desabafos. Muito cliente chega para mim e fala assim, né? Vem na internet, lá a gente tem rede social bem ativa. Ah, não, é que eu já consultei 4 advogados e eu queria uma quinta opinião. Uhum. Daí eu falei, não, você não quer uma quinta opinião. Você quer preço, e preço eu não tenho. Daí ele, não, como assim? Daí eu falei, não, você já não tem 4 propostas de análise? Tem. Tá, qual que foi a mais barata? Daí o cara fala, qual foi a mais cara? Daí ele fala, aí eu sempre coloco assim, 50% acima da mais cara. Daí, mas por quê? Eu falei assim, porque veja só, né, se você tá me procurando, é porque nenhum daqueles 4 te atenderam. Porque eu tenho cliente que ele chega lá no escritório, ele gosta da conversa, ele gosta da forma que eu penso direito, né? Que eu acho que o advogado tem que pensar o direito, a gente tem que ter Uhum. uma base muito sólida, né, tem que estudar muito para chegar numa reunião e dar lá uma alternativa para o cliente. E aí, lógico, a gente no escritório tem um corpo jurídico grande, nós somos em 8 advogados, então tem lá cada um que está buscando conhecimento numa determinada área. E a gente faz o quê? Ó, acho que dessa forma aqui é melhor para você e tal. O cliente, não. Beleza, topei, já assina ali, acabou. Então, é um pouco diferente do que tem acontecido hoje, do cara, você cobra reunião? Claro que eu cobro, é minha hora, né? Uhum. Não tem como eu não cobrar, né? Passei já dessa época, né? E até eu tenho clientes que me acompanham há mais de 20 anos. E aí o cliente assim, nossa, mas antes você me cobrava R$ 50 para fazer uma notificação. Foi lógico, R$ 50 era meio salário mínimo, né? Então, assim, hoje uma notificação é um salário mínimo, né? Então, infelizmente, é assim que a banda toca, né? Aí, É, quando a gente diz assim, nossa, a advocacia tá aí, né, falindo. Mas não é a advocacia que está falindo, é o advogado que se propõe. é, Porque nós, como advogados, né, como profissionais e operadores, nós temos que saber nos impor, né? é verdade. Saber o que a gente quer, né? Olha, não tem coisas que são inaceitáveis e Sim. simplesmente a gente precisa, né, dizer não, né? É. Muitas vezes. Eu acho legal aquela análise do valor hora, né? Então, por exemplo, eu tenho uma coisa assim particular que eu sou advogado, eu não sou eletricista, eu não sou encanador, então eu sou advogado. Se lá em casa eu preciso de um encanador, eu contrato um encanador. Uhum. Felizmente hoje o valor hora, né, técnico acaba sendo melhor eu estar atendendo um cliente do que falar para um cliente, olha, desculpa, eu não vou poder te atender hoje porque eu tenho que trocar lá o encanamento da minha casa, né? Entende? Então, assim, e eu vejo que isso
é uma situação que ela é muito grave, porque as pessoas acabam optando por ir para a área jurídica, né? Ao contrário de você, eu não tive essa escola atrás, né? Então não tinha ninguém que era da área jurídica, mas eu fui devagarzinho e lógico, né? São 25 anos buscando o meu espaço. Eu ainda estou longe de ter um espaço assim, falar assim, ah, não, aqui é o meu lugar, mas a gente está construindo isso. E eu percebo, por exemplo, o pessoal que gosta da internet, né, igual a gente, que acaba até fazendo uma concorrência desleal, né? Outro dia eu fiz uma palestra no meu escritório e daí uma corretora, nossa, adorei você, tal, você é muito bacana, mas eu tenho um advogado lá que eu sigo no TikTok, que ele tem 1 milhão de seguidores. Eu falei, cara, 1 milhão de seguidores. Daí eu peguei e fui olhar lá o TikTok do cara com ela, e eu não conseguia nem achar o nome dele, porque tinha um nick lá e tal, daí a gente achou o nome do cara, e aí, lógico, pessoal, se quiser contratar um advogado, vá no Escavador no Jus Brasil, né? Que aí você vai saber. É igual uma empresa de engenharia, você tem que fazer a sua due diligence. Então, com o advogado também faça. E esse rapaz, ele tinha 13 processos. O cara vendia curso para advogado, ele vendia curso para um monte de coisa, mas o cara não era advogado. E a mulher lá encantada com ele, não, porque ele vai resolver o meu problema, né?